Há assim alguma cena crítica? Tu já viste um ou outro episódio? Há assim alguma coisa tipo assustadora, tipo aqui que nós fazemos, que não devíamos fazer, ligada à parte da comunicação? Tipo uma cena super. Pá, estes gajos estão a falhar neste ponto bué de vezes. Ok. Tipo, daquilo que tu viste, eu sei que viste pouco, pelo menos na altura em que falamos. Sim, na altura que falamos, tipo, Viste um pouquinho só. vi pouco e vi mais focado em ti, lá está, porque estava a trabalhar Certo, contigo. certo. Já está. Isto a é gravar, coisa- mas É só para começar. Sim. Pá, imagina. Então Eu- eu agora tenho aqui uma introdução, depois a seguir. Mas continua, diz que Ok, eu não tenho que ok, interromper. Pá, imagina. Eu sou sincero, tipo, eu vejo poucos podcasts porque também vejo pouco entretenimento em geral. Isto parece estranho de dizer, Yeah. mas eu vejo tipo um clipe no YouTube ou assim e depois já estou a fazer outra merda qualquer. Tipo, gosto de manter Eu também- ocupado. eu também sou um bocadinho assim. Eu acho que a coisa principal que diria é às vezes na interrupção da pessoa quando está a falar. Tipo aquilo que eu fiz agora contigo. Pá, agora não senti tanto, mas Sim. senti que houve momentos às vezes em que a pessoa que estava aqui estava a falar e estava a meio da frase e um de vocês já estava a tirar uma pergunta em cima. Pergunta pertinente, atenção. Fizeram uma boa pergunta, mas eu acho que faz mais sentido esperar por uma pausa natural no discurso dessa pessoa para introduzir essa pergunta. Ok, Por exemplo, agora, terminei uma frase. sim. Ou se por outro lado tiverem aqui alguém que às vezes acontece, tipo, o oposto daqueles gajos que mostraste, estão sempre a falar tipo, e não param, querem sempre dizer mais isto e aquilo, Yeah. esta pessoa a certo ponto tipo, vai ficar sem ar e vai ter que naturalmente parar para respirar um E nós, bocado. porque achas que nessas interrupções nós. E aí nada- metes. Mas tem que ser alguma cena ligada àquilo que está a dizer, não é? Ou seja, eu às vezes tenho aquela dificuldade da pessoa estar a falar e eu já tenho aqui uma, não é? Aqui guardada para Para pôr. disparar. E estou à espera que a pessoa tipo pare. Às vezes nem eu convidado, às vezes és tu que estou tipo à espera. Ok, ele parou, siga. É um bocado por aí. Não sei se isso acontece contigo. não. Ok, pronto, está tudo bem. Nesse caso eu acho que faz sentido tipo, trazeres um callback. É tipo, a pessoa já está a entrar naquela pausa natural e tu falaste uma coisa interessante aí relativamente a X. Achas que e assim a pessoa sente que continua ali no fluxo, não existe tipo uma paragem Exatamente. e saltar para aqui. É não, tipo, tu fizeste isto para aqui assim. E não achas, eu às vezes tenho aquela cena de tenho medo de usar demasiadas vezes, olha, desculpa interromper, sabes? Quando é demasiadas vezes, é tipo, desculpa interromper, mas estás a interromper, na verdade, não é? Eu tenho um bocado de medo de usar esse, é bom ou se tipo demasiadas vezes já é mau, não é? Eu tenho a sensação que é um bocado assim. Tu estás a dizer que tens medo de dizer isso demasiadas vezes. Isso. Então é porque estás a dizer demasiadas vezes. Foi a tua resposta. Agora, não, mas a questão é, sou eu, não é? Tipo, a questão é, vocês têm que ver de fora, e se calhar tu vês mais, se eu faço isso muitas vezes ou não é? Ok, sim. Mas tu interrompes muito. Ok, obrigado. Tu és, Eu vou ter tu és isso. um interruptor. Como é que se diz? Crónico. Exato. Interruptor? É, assim? sim, sim. Ok. Olha, aproveito, acho que é bom, aproveito aqui para te introduzir. Nós fazemos um pequeno textinho Ui. e vais ter que avaliar também. Ok. Mas isto já é ou estás tipo a Sim, fazer não. auditoria agora? Já é, ok. e pode ser também Ok. Os copos estão à vista para o pessoal ver. Claro, Tá, sério. ok. A um escolha pouco de de copos consultoria também no meio deste Antes de podcast. começar, só quero dizer que a escolha de copos é diferente. Foi o Manel que Fui eu que escolhi. resolveu escolher os copos mais aesthetic para este podcast. E, pronto, E é uma honra para mim. Estamos a testar isto também, nós somos um podcast que evolui. Bom, Pedro Pinto, convidado de hoje, é um fundador e cara do Falar com Impacto, que conta com milhares de seguidores em várias plataformas. Muitos sabem que mensagem quer passar, mas poucos sabem a forma como o fazer. E é por isso que o Pedro está cá hoje. Para além de coaching individual, o Pedro Pinto já subiu a palcos em diversas situações, como na Universidade do Porto, Universidade Católica, o TAD, entre muitas outras. Desde o contexto profissional, falar num palco, até às interações sociais do dia-a-dia, a verdade é que o poder da comunicação abre um mundo de oportunidades. E hoje vamos descobrir como. Bem-vindo, Pedro. let's go! Muito obrigado. Nota 20. Nota 20. Nota 20? Nota 20. Boa, Gostei- isso- acho que foi uma ótima introdução. Teve um impacto não só na mensagem, mas também a entrega. Pá, eu acho que se isto aqui fosse para consultoria, eu ia-me embora agora. Não preciso de mais nada. Pá, Não, olha, não é isso que nós queremos ouvir. Eu quero melhorar coisas. Não é isso que sim, queremos quem, ouvir. quem segue o nosso podcast sabe que eu já mencionei várias vezes aqui que uma das razões de eu ter este podcast é para melhorar a minha comunicação e também partilhei um bocado disso contigo antes de começarmos a gravar. Portanto, logo por aí, já estou um bocadinho nervoso a estar aqui à tua frente, porque eu não sei se tu me estás a avaliar ou não, mas para a primeira pergunta eu gostava de saber de onde é que vem este teu interesse, quer por comunicação, quer por, no fundo, comportamento humano, que é um bocado o que isto acaba por ser, não é? Ok, ótima questão. Eu acho que é engraçadíssimo para mim pensar como tudo isto surgiu, porque foi tudo de uma maneira muito orgânica.
Honestamente, o primeiro ponto foi quando eu já estava no terceiro ciclo da minha escola e tinha uma apresentação de português. Toda a gente tem aquelas apresentações de português, tem que apresentar um livro qualquer. E tens sempre uma seleção de livros que podes escolher. E eu vi que havia um livro que eram várias pequenas histórias, era tipo 20 pequenas histórias. E eu pensei para mim, top, eu vou pegar numa destas histórias, vou apresentá-la e tipo, está feito. Não preciso de ler 300 páginas como o resto do pessoal, vou ler 20 e está arrumado. E fiz isso, li as 20 páginas. E a professora virou-se e disse: não era isto que... Mais ou menos, não deixei chegar aí. Eu, no dia da apresentação, estava ali confiante, siga, vai ser agora. E antes de mim vai alguém que apresenta o mesmo livro, das 20 pequenas histórias. E ele chega lá e conta uma, conta duas, conta três, fala delas todas, fala do significado delas todas, como é que aquilo se junta como uma obra. E eu a pensar no meu lugar, tipo, o que é que se está a passar? Tipo, estou lixado, tipo, isto não vai dar certo. Então eu penso, opa, não vou chegar lá à frente e desistir, não vou chegar lá à frente e passar a figura de parvo e só falar daquela historiazinha e passar. Exato. Tenho que fazer algo diferente. E eu sempre fui um miúdo que gostava de ver YouTube, ver estas coisas, tipo, sempre achei piada assim ao dramatismo em contexto de apresentação. E eu pensei, deixa lá, tipo, se vais lá é para fazeres a melhor apresentação de sempre com aquilo que tu tens. Então eu cheguei lá à frente e contei aquela pequena história como se fosse um teatro. Comecei a falar mais alto, comecei a falar mais baixo, a fazer movimentos, a dizer que fez aquilo e mexia-me. De repente usava as mesas para fazer assim barulhos. Apresentei a história como se fosse algo mesmo incrível. Tipo, andei de um lado para o outro no palco. Loucura. E olho em frente, quando terminei, está o pessoal todo a olhar para mim, tipo, o que é que estás a fazer? Com uma cara, tipo, que não percebes, tipo, se estão parvos, se estão gostaram, se não gostaram. Olho para a professora e ela, Pedro, incrível. 20, podes ir para o lugar, gostei imenso. E eu, ui, fez ali o clique. Eu não sabia praticamente nada, sabia 1/20 daquilo que era suposto fazer, mas como a minha entrega foi tão boa, passou como se fosse algo incrível. E eu nem quero imaginar o que é que o outro gajo que apresentou antes de mim estava a pensar naquele momento. Tipo, este gajo acabou de só ler tipo 20 páginas e eu li tudo. Exatamente, tipo, a pessoa anterior tinha toda a obra completa sabida, apresentou-a. Eu só tinha 1/20, apresentei de melhor maneira e tive melhor nota. E eu sinto que para mim foi aí que mudou mesmo o paradigma, que me fez pensar, ok, esta coisa da comunicação tem que se lhe diga. Que o sucesso está muito relacionado com isto quando estamos a falar. E desde então depois foi sempre um ciclo recorrente em que tentei sempre utilizar a comunicação e explorá-la de modo a também atingir os meus objetivos de uma maneira mais interessante. Por exemplo, na escola também, para a Associação de Estudantes também me candidatei na presidência de uma lista e também foi muito à base desta comunicação, de trazer mais impacto, de falar com mais retórica, que também percebi que consegui chegar mais longe. E sinto que todas essas pequenas experiências culminaram depois no final e eu perceber, ok, isto é algo útil, isto é algo que traz sucesso e isto é algo que há pessoas que podem estar dispostas a pagar para fazer, para aprender. E foi aí que surgiu depois de falar com o impacto das formações que faço e naturalmente o coaching também. E tu quando foste fazer essa apresentação, essa confiança que tu tinhas para poder estar a fazer daquilo quase um teatro, era algo que tu tinhas dentro de ti ou foi um bocado fake it till you make it? Olha, eu sinto que esta é sempre aquela história de clichê de qualquer pessoa que está nesta posição conta, mas eu já cheguei a ser super inseguro, tipo, ao ponto de ficar mesmo ali na minha... Isso, porque acho que há muita gente... Eu na escola não servia para aquilo, não dava mesmo e não gostava. Para as apresentações? Sim, não tinha, e hoje acho que melhorei muito e já me sinto bem mais confortável e às vezes até gosto. E é bom estás a dizer isso porque a verdade é que há muita gente que é insegura e que pensa que vai ser sempre insegura e que nunca vai ter as competências para isso, exatamente, e a verdade é que dá, não é? É o que estás a dizer. 100%. Yeah. E até acho que acaba por ser um bocadinho um desafio na minha própria função profissional, que é há legitimamente pessoas, não sei se é só cá em Portugal ou também é mais abrangente outras culturas, que não acreditam que mudar a sua comunicação seja algo assim tão possível. Há muita gente que acredita, pá, eu nunca fui bom em apresentações de trabalhos, nunca vou ser. Não é agora que vou ser. Exatamente. Mas é uma má mentalidade para ter, não é? Dizer, pá, eu sou assim. É uma frase que eu odeio que as pessoas digam. Não, mas é porque eu sou assim. Eu sou assim. O eu sou assim dá para mudar, dá para treinar, dá para... Eu acho que a maior parte das pessoas não se querem é meter em ambientes desconfortáveis
porque têm medo do unknown, não é? Mas do outro lado dessa desconfortabilidade está sempre o sucesso, nem que seja o sucesso de comunicar melhor. E depois é outra coisa, e depois é aquelas frases também clichê, mas é verdade, que é o sucesso está naquilo que tu estás a evitar fazer. E a verdade é que estas pessoas que estão a evitar expor-se ou subir a palco, etc., estão a evitar o sucesso que se calhar eles estão à procura e que sonham com aquilo, não é? É muito isto. Mas voltando atrás, estavas a dizer que tu tinhas as tuas inseguranças. Como é que tu como é que tu ultrapassaste essas inseguranças? Voltando então, eu era bastante inseguro, ali até 6º, 7º ano diria. Ficava muito nervoso a falar com as pessoas. E isso motivou-me a começar a explorar essa área também. Acho que o primeiro livro que li sobre isso, e dos primeiros livros que eu pedi tipo aos meus pais para comprarem, que foi uma novidade para eles, porque nunca pedia para comprar nenhum livro que não gostava de ler, foi Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie. Nós falamos muito desse livro aqui. Pelo vosso assinar, percebo perfeitamente, conhecem, é incrível. E uma coisa muito boa de quando começas a ler um livro pela primeira vez quando és miúdo é que não tens sentido crítico, o que é bom e é mau. Ou seja, eu lia aquilo e absorvia tipo, ok, é isto que tenho que fazer, ponto. Nem sequer pensava duas vezes, enquanto que agora sou capaz de ler um livro e pensar, não sei se é bem assim, não sei se é suposto eu fazer bem isto. Na altura não, eu via aquilo e absorvia. E a realidade é que aquelas coisas até iam funcionando, e a realidade é que aquele livro também tem muita parte da comunicação nisso. Então isso foi ajudando. Naquela situação da apresentação em si, acho que foi mesmo ali o meu instinto de vida ou morte, de fight or flight, que ativou e disse ao Pedro, tu tens que te safar aqui. Eu era um miúdo com muito orgulho nas minhas notas, então vais ter que arranjar aqui alguma solução e dispara isto. E funcionou, e isso motivou-me, porque é aquela coisa, arriscaste e correu bem, então da próxima já arriscas mais e continuas, e sinto que isso deu-me aí uma espiral para cima, que foi criando mais confiança legítima e não aquela confiança falsa. Apesar de que eu acredito legitimamente, e eu sei que isto é polémico, no fake it till you make it. Eu também. 100%. Porque te obriga-te a atacar, lá está, esses ambientes desconfortáveis. Porque, pronto, tens que fake it, tens de mandar na mesma para poder fake it, não é? E sobre isso também de falar, estamos a falar ainda nesta parte de, pronto, no fundo é falar em público, que é uma coisa que muita gente, ou quase toda a gente, tem medo de falar em público. E eu acho que e acho que também é uma coisa fixe de falarmos aqui, muito resumido ou não, como tu achares melhor, que é como ultrapassar o medo de falar em público. E epá, já vi boas histórias do tipo a respiração, aquela coisa que eu acho piada, que é tu ires ao espelho e fazeres tipo o de Ronaldo, não é? Aquela há imensas técnicas. Achas que isto resulta, que há a possibilidade do pessoal tipo dar o... Sim, no fundo quem tem pânico de falar em público, o que é que tu recomendas para ultrapassar esse pânico? Muito bem, essa é a pergunta mais comum que recebo e naturalmente, isto aqui não gosto de citar este estudo porque já ouvi dizer que é verdade, que não é, que é que a glossofobia, ou seja, a fobia de falar em público, é o medo mais comum do mundo. Mais comum do que o medo da morte. Ou seja, teoricamente há mais pessoas com medo de falar em público do que pessoas com medo da morte. Eu não sei se isto é verdade ou não, porque há sempre alguma ambiguidade neste estudo. Antes de começares na parte técnica, há uma razão para isso? Daquilo que eu já ouvi, lá está, não vou aqui fingir que sou um perito nestas partes mais biológicas, sociais que existem. Porque acho que é biológico. Sim. Do que eu já vi e já li, é o facto de nós ainda termos uma mentalidade que remonta muito àquilo que eram os nossos antepassados, quando vivíamos naquelas tribos e éramos mais nómadas e andávamos por aí. E antigamente, o facto de nós sermos aceitos pela nossa tribo era literalmente a definição de vida ou morte. Se tu fosses renegado pela tua tribo, se fosses renegado por aqueles que estão à tua volta na tua comunidade, ias acabar por morrer ou por não te ia correr bem a vida porque... Não ias ter recursos para sobreviver sozinho. Exatamente, e além disso não é agora que podes simplesmente ir para outra cidade ou para outro país, não, tipo, tens a tua comunidade, é só aquela, acabou, por isso se lixaste a oportunidade de estar bem com eles não vais ter outra oportunidade. Exatamente. Então nessa altura, num contexto de teres que fazer uma apresentação em público, mas naquele caso é simplesmente teres toda a tribo a olhar para ti e tens que fazer ali uma performance. Exatamente. Se isso correr mal, então corre mesmo mal para ti. É porque não és aceito na tribo e vais ter que ir embora. Exatamente. E o que é que os nossos cérebros ainda meios neandertais pensam agora quando vão fazer uma apresentação? Agora o Manel vai fazer uma apresentação, está ali à frente de imensas pessoas às vezes que nem sequer te conhecem,
mas o teu cérebro neandertal está a pensar, opa, se eu não tenho a aprovação deles, eu vou morrer. Exatamente. Então é uma ansiedade absurda, porque estamos ligados a esta mentalidade que já não faz sentido agora. Ou seja, nós ainda não nos adaptamos a esta nova modernidade, ainda temos esta sensação. Também foram muitos anos, foram milhares de anos a viver naquelas condições. E agora nos últimos 2.000, 3.000 anos, 4.000 anos é que começamos a ver a parte mais civilizada e que a perceber que sozinhos conseguimos chafar, vá, entre aspas, não é? Sim, Mas foram tipo 80.000 anos nessas condições que estavas a dizer. essa Ou programação. seja, está programado no nosso, acho que é tipo sistema límbico, acho que é assim que se diz. Depois também não quero estar a dizer coisas que não é a minha área, mas é interessante estás a dizer, e acho que é fixe o facto das pessoas perceberem que racionalizarem isto e perceberem que o seu medo vem desta premissa que hoje já não se aplica. E acho que se pensarem nisto, se racionalizarem isto, ajuda a ficarem menos nervosas. Sim, mas à partida, quando tens uma fobia, é difícil tu racionalizares essa fobia, não é? Óbvio. Portanto, porque as tuas emoções tomam conta Sim. do teu corpo. Portanto, para quem tenha fobia. Sim, 100% isso que tu disseste, por exemplo, não sei se vocês têm, mas alguém que tenha fobia de aranhas, não vale a pena explicar que aquilo é só um bicho, que a pessoa, é só um bicho. E já está bem, não é assim que funciona. Sim, sim. Técnicas para uma pessoa ter menos ansiedade a falar em público, chegar lá à frente, sentir-se melhor, sentir-se mais confiante e ter uma melhor prestação. A primeira, e que eu aconselho sempre, e foi uma que tu mencionaste, e que já toda a gente ouviu e que vai ouvir aqui mais uma vez, é que a respiração importa. Ok. Porquê? Porque a nossa mente influencia o nosso corpo, mas por outro lado o nosso corpo também influencia a nossa mente. Por exemplo, se nós estamos nervosos, existe toda uma sequência de coisas que vão acontecer no nosso corpo. Vamos começar a respirar mais rápido, vamos começar a transpirar, vamos começar a mexer-nos mais rápido. Por outro lado, se estamos confiantes, vamos começar a respirar mais devagar e também vamos ter movimentos mais lentos e até vamos, por exemplo, falar de forma mais pausada. E o contrário também acontece. Ou seja, se tu fizeres um esforço consciente para respirar de forma mais devagar, o teu cérebro vai pensar, ok, eu estou a respirar exatamente da forma que costumo respirar quando estou confiante. Então devo estar confiante. E por outro lado, se fizeres um esforço consciente para respirar mais rápido, o teu cérebro vai pensar, eu estou a respirar exatamente da maneira que respiro quando estou muito nervoso. Então devo estar muito nervoso. Por isso, antes de subires ao palco, eu sei que já ouviram imensas vezes, mas faz sentido inspirar e expirar profundamente ali 3, 4 vezes para trazer o corpo a esse estado de respirar devagar que diz ao vosso cérebro que, ok, eu não estou nervoso, eu estou confiante. Esta é a coisa número 1. A coisa número 2, também ligada a isto, tem a ver com o teu corpo. Já fizeste a tua respiração, chegas a palco, as coisas começam a não correr assim tão bem. O que é que podes fazer? Logo desde o início, tenta conscientemente ter movimentos mais lentos. Porque, novamente, o teu cérebro quer saber que está a ter uma movimentação típica de alguém que está confiante. E se tu estiveres nervoso, vais começar a mexer-te rápido, vais começar a falar mais rápido, a ter estes pequenos tiques a tocar nas mãos. Sim, sim. Enquanto que se chegares lá e falares assim devagar, disseres isto, disseres aquilo, o teu cérebro vai pensar, eu estou confiante. E, de facto, vais-te sentir mais confiante. E, além disso, extra, como estás a mexer de forma confiante, as pessoas vão olhar para ti e pensar, fogo, ele percebe mesmo do que está a falar, porque ele está confiante a dizê-lo, então percebe mesmo do que é que está a falar. A terceira coisa que eu aconselho imenso, mas estas duas primeiras são as mais basilares na minha opinião, é também teres uma visão seletiva de quem é que estás a olhar ali no palco. Porque, ponto número 1, muita gente faz uma coisa que não faz sentido nenhum, que é faz ali uma sondagem de penteados quando está a olhar em público, a falar em público. Ou seja, olha para toda a gente, mas não olha para ninguém, está assim, tipo, anda só assim por cima das pessoas. E isso aí faz-nos parecer mais desorientados. Porque se, por exemplo, vocês estiverem a ver alguém numa paragem de autocarro ou o que seja, e esteja só a olhar assim para o nada, não parece uma pessoa muito ciente do que está a fazer. Parece confuso. Exatamente. E uma pessoa que está em palco e também não está assim a olhar para o nada, também não parece muito ciente do que está a fazer. E, por exemplo, professores universitários fazem isto constantemente e era algo que me gostava imenso ver. Por isso, devemos olhar para as pessoas. E para pessoas que ainda não se sentem muito confiantes a falar em público, aconselho imenso a olhar para pessoas simpáticas. Ok.
Ou seja, nós quando estamos a falar em público, vão haver sempre pessoas no público que vão estar sempre com aquela cara carrancuda, que estão sempre a suspeitar do que é que tu estás a dizer. Há sempre pessoas assim. Mas por outro lado também tens lá pessoas que estão sempre felizes. Estão a sorrir para ti e esta pessoa está... Estão a sorrir para ti, estão sempre a abanar a cabeça assim, a dizer que sim, estão sempre tipo... Por exemplo, ok. olhar para um amigo seria uma solução? Depende do amigo. Porque todos temos aqueles amigos que tentam ativamente lixar-nos nessas situações. Com um supportive amigo. Sim, mas se for um amigo supportive e que esteja lá mesmo para te ajudar 100%. Eu lembro perfeitamente de pessoas na faculdade que eu achava espetaculares, que fosse qual fosse a apresentação, a pessoa a falar, passavam o tempo inteiro a olhar para a pessoa, a sorrir e a fazer assim. E a realidade é que isso ajuda muito. Ajuda. Porque se já estás nervoso e começas a olhar para aquela pessoa que está sempre assim, olhar com aquela cara Exato. de quem duvida de ti, e só te vai pôr naquela espiral para baixo, enquanto estás a olhar para aquela pessoa que está a assinar que sim, e quando tu fazes uma coisa bem, ela faz assim, ajuda bué. Por isso, se quiserem ter lá um amigo específico para vos ajudar com isso, tipo, super, por favor. Sozinho, convida. Mas eu ia dar, pronto, tu podes argumentar se isto é uma boa técnica ou não, mas uma coisa que eu também às vezes faço quando estou nesse tipo de cenários é passar, e se estiver muito nervoso, passo a bola para o público, faço uma pergunta. Então, há aqui alguém que já alguma vez, percebes? Tipo, já alguma vez aconteceu isto a alguém? Passa a bola para o outro lado e a outra pessoa até responde, tipo, sim, isso aconteceu-me um dia, não sei o quê, então o que é que tu achaste dessa situação? Não sei, é aquela situação, não sei se é uma técnica, se achas que isto é bem, exatamente, interação. Mas estás a dizer alguém que já tens lá plantado na plateia? Pode não ser planeado, pode ser uma coisa, sei lá, estou a falar num palco sobre uma situação qualquer e passa a bola para o outro lado, percebes? Se achas que é uma boa técnica, se não é? Para a ansiedade? Sim, para lidar com o nervosismo. Eu acho que, eu odeio esta resposta, Sim. mas depende. Ok. Eu odeio quando as pessoas me dizem depende, Sim. mas neste caso depende sempre, porque vai haver pessoas que se vão sentir confortáveis com isso, outras nem tanto, porque é aquela questão de estarem a ser julgados naquele momento. Então pode haver pessoas que, ao me lançarem uma pergunta, também podem não se sentir confortáveis com essa parte. Vamos dizer que é um público, sei lá, mais de 30 pessoas, 20, 30 pessoas. Ou seja, há sempre aquele mais à vontade que levanta o braço e diz, já me aconteceu, não é? E isso dá-te tempo, pelo menos para mim isso acontece, dá-me tempo para eu relaxar e habituar-me ao espaço, ou seja, os olhos não estão em mim, estão nele, ou seja, dou aquela respiração e a seguir inicio. E depois também há aquela coisa de interação com o público, que há sempre mais dinâmico, não é? Eu uso um bocadinho esta técnica até para relaxar um bocado. Super legítimo. Acho que não sei se funcionará para todas as pessoas, mas se isso te der esse momento, tipo, para estares mais tranquilo, acho que fazes super bem. E fazes outra coisa ainda melhor, que é que falas com o público. Porque isto é outra coisa que toda a gente percebe mal com apresentações, com falar em público, que não é um monólogo, é um diálogo. É um diálogo. Estás ali com outras pessoas que te estão a ouvir e elas têm que se sentir parte. Isto não precisa de ser só através de fazer perguntas. Pode ser através de muitas coisas. E tu podes fazer uma apresentação inteira em que não faças uma única pergunta, em que o público não fala uma única vez e as pessoas sentem que foi um diálogo. Como é que fazes isto? Prestando atenção a como é que as pessoas estão a reagir no momento. Isto é o que transforma um monólogo no diálogo. Por exemplo, vocês podem ter uma apresentação preparadíssima, ali um discurso preparadíssimo que vão apresentar. E já treinaram mil e uma vezes a forma e como querem dizer. Chegam lá e começam a dizê-lo. Mas como vocês começam a reparar que na plateia o pessoal está ali a apanhar uma seca, vocês não vão continuar da maneira que já estiveram até agora. Portanto, devem mudar. Exato. Tens que ver como é que o público está a reagir e agir consoante isso. Se o pessoal está a apanhar uma seca, de repente podes fazer uma pausa estratégica. Ou podes mudar o ritmo, ou podes falar com mais emoção ou com menos emoção. Ou se o pessoal já estiver tão entusiasmado que já está a perder o foco, faz sentido talvez falares um bocadinho mais devagar e com uma forma mais monótona. Isto é o que transforma num diálogo. Estás a reagir aos outros e eles estão a reagir a ti. Uma coisa que eu faço muito, por acaso não tenho ansiedade em apresentações, apesar de não ser o melhor comunicador, eu digo sempre, quanto mais pessoas estão na sala, mais fácil é de falar. Eu tenho se calhar mais ansiedade em falar tipo, eu e tu sozinhos do que tenho para uma sala. Mas uma coisa que eu faço questão, principalmente na faculdade e fazia também no secundário, é nas apresentações eu ser sempre a parte, normalmente em trabalhos de grupo ou assim,
eu sei sempre a parte mais engraçada da apresentação. E então eu tento transmitir a informação toda que tenho que transmitir, mas também escrevo piadas para meter lá para o meio, porque eu sei que o pessoal está todo a dormir, principalmente na faculdade, não é? O pessoal está todo... 100%. Então eu gosto de chegar lá, abrir logo com uma piada e depois avançar, dar um bocado de conteúdo. Depois, quando eu começo a perder as pessoas no meio do conteúdo, mais uma piada que eu escrevo mesmo, e meto mesmo dentro do discurso. Não digo decorar, que eu não gosto de decorar, porque eu penso sempre, tipo, se fui eu a fazer, à partida eu sei do que estou a falar. Mas dentro do que eu quero dizer, as piadas eu decoro-as mesmo. Acho brilhante. Mas isto depende do perfil, não é? Porque eu, por exemplo, não me imagino mandar uma piada neste tipo de contexto. Eu acho que depende do perfil da pessoa, não é? Depende sempre, tens que encontrar aquilo que te deixa confortável. Exato. Obviamente. Exato. E isso não quer dizer necessariamente que só mandar piadas e, honestamente, ótimo, acho de gênio. E entro aqui só numa parte que é as apresentações têm que ser diferentes umas das outras e, por exemplo, na faculdade toda a gente faz apresentações iguais, então eu acho que qualquer divergência do normal tipo ajuda, porque capta as pessoas e as piadas é uma ótima maneira de fazer, especialmente se forem boas. Mas lá está, tens que ser aquilo que te sentes confortável a fazer. Claramente. Se tu te sentes confortável a lançar uma pergunta para te sentires mais à vontade, sim, força. Te sentes confortável a lançar umas piadas, força. Porque acima de tudo aquilo que vai ditar muito a tua performance é como é que te estás a sentir naquele momento. Eu acho que sou uma pessoa que tem boa facilidade e tem boas técnicas para falar bem em público e captar o pessoal. Mas pá, se eu tiver num dia mau, se tiver num dia não vai sair tão bem. E é normal, não há nenhum problema com isso. Mas dentro disso também devemos perceber as técnicas que nos ajudam a ficar mais confortáveis. E se essas forem as vossas técnicas e estiverem a funcionar bem, claro, eu acho que sim. Força nisso. Eu há pouco tempo vi um podcast que era com uma rapariga que estudava... Ela no fundo estudou o comportamento das pessoas que tiveram e não tiveram sucesso no Shark Tank e porquê. E ela chegou, uma das grandes conclusões que ela chegou foi que muitos dos que conseguiram um investimento estavam a falar com as mãos. Obrigado. E mesmo desde a parte do cumprimentar, do chegar lá e dizer tipo Hi Sharks, faziam tipo Hi Sharks e mostravam as mãos, tipo a palma das mãos, e que muitos, e a maior parte dos que não conseguiam, ou falavam com as mãos para baixo, ou com as mãos... Por exemplo, não sei se vocês sabem, a empresa, acho que é a Ring? Sim. Foi um dos que foi lá e fracassou, falhou. não teve o investimento, mas a empresa tornou-se uma empresa multibilionária. E acho que veio daí até o estudo dela, que foi porque é que este que foi e que montou esta empresa gigante não conseguiu captar os investidores. E ela reparou na apresentação dele que ele estava muito mãos para baixo, estava a falar muito sério, mãos para baixo, mesmo a chegar... não foi, por exemplo, e agora estou aqui all over the place, mas a outra coisa que ela notou foi o toque humano. Quanto mais chegada à pessoa tu estás, supostamente mais ligação consegues, e se conseguires mesmo tocar, por exemplo, dar um passo ao banho, já é outro nível de ligação que a pessoa já fica contigo. E esse ficou lá atrás, mãos para baixo, e isso teve muito impacto, enquanto tu vês os que conseguiram, que chegaram lá, olá, foi cumprimentar cada um, falava assim e mexia muito as mãos. Portanto, eu queria te perguntar qual é o impacto que tu achas de realmente usar as mãos para falar e também o toque pessoal. Adoro, estamos a falar disto. Só antes de entrar nisso, ias dizer alguma coisa? Eu ia dizer, e era a questão do toque. E para além de certeza vais falar sobre isto. Eu não sei se cá vi de ti ou vi de alguém, que acho que há uma zona do braço que se tocares mais em contexto profissional, se tocares consegues tipo, ter um outro nível de empatia no fundo. Mas de certeza vais falar sobre isto agora. Ok, ótimas perguntas. Vamos separar em duas partes. Primeiro o Shark Tank e depois este contexto mais profissional e de falarmos mesmo com as pessoas como é que devemos usar as mãos. Na questão do Shark Tank há uma coisa muito importante percebermos, que é que nós como seres humanos valorizamos imenso a coerência. A coerência para nós é sinal de verdade, é sinal de algo que é fidedigno. Por exemplo, nós gostamos quando há padrões nas coisas, que as coisas se repetem, e isso é o que nos faz perceber, por exemplo, quando um amigo nosso está a mentir ou não está a contar a verdade toda. Quando alguém que nós conhecemos muito bem nos está ali a emitir alguma informação, nós quase que temos aquele instinto de alguma coisa não está bem. Porquê? Porque aquela pessoa ao mentir está a mudar um bocadinho qual é que é o seu comportamento usual. E como está a quebrar aquela de uma maneira tão pequena, e está a quebrar de uma maneira tão pequena, e nós mesmo assim
apercebemos-nos disso e dá-nos aquela sensação de algo não está bem. Por isso nós gostamos muito de padrões, gostamos muito de coerências e odiamos isso a ser quebrado. E quando nós falamos, não deixa de ser diferente. Nós gostamos que haja coerência quando uma pessoa fala. E a coerência tem que estar entre 3 partes. Entre a mensagem, aquilo que está a ser dito, a forma como está a ser dito e como é que o corpo está a dizer também. No caso do Shark Tank, se uma pessoa está a dizer olá, estou feliz por estar aqui convosco, como é que estas 3 coisas se juntam? Olá, estou feliz por estar aqui convosco é a mensagem. Olá, estou feliz por estar aqui convosco. Também tem que transmitir na voz, sente-se uma felicidade na voz. Não vai funcionar se a pessoa chegar lá e disser olá, estou feliz por estar aqui convosco. Não pinta, não sentes que é algo verdadeiro e o corpo também tem que transmitir isto. E esta é a parte que a maioria do pessoal não sabe. Como é que nós mostramos que estamos felizes por estar lá? É com posturas mais abertas, é mostrar as palmas das mãos, como tu disseste. Se tirarem alguma coisa deste podcast, tirem isto. As palmas das mãos são importantíssimas. E mostram a nossa abertura ou não para uma certa situação. Se nós queremos mostrar colaboração, se queremos mostrar a abertura, se queremos mostrar que estamos cá para cooperar, as palmas das mãos devem estar visíveis. E acredito piamente, confesso que não conheço esse estudo, que as pessoas que tiveram sucesso no Shark Tank utilizaram-nas bem. Porque nós temos em ideia e a impressão de que alguém que está-nos a mostrar as palmas das mãos como alguém de confiança. Enquanto que uma pessoa que esconde as palmas das mãos parece que está de facto a esconder alguma coisa de nós. Então, se vais ao Shark Tank, tens ali uma mensagem de felicidade, uma mensagem de que queres mostrar alguma coisa, também deves acompanhar com uma voz que de facto está a mostrar felicidade por isso e com um corpo que também revela felicidade por isso. Isso leva-se até ao extremo até de facto tocar nas pessoas. Porque o toque cria-nos ali aquela ligação. E se eu sinto uma ligação por uma certa pessoa, sou mais provável de comprar o seu produto, de investir na sua ideia, de ir nesta ideia que ele está a ter, simplesmente porque sinto maior ligação. E todas essas interações importam. E é daí que eu também comecei este serviço, porque de facto há muito potencial e muito benefício que não está a ser ganho por não nos apercebermos destas coisas. Passando à parte profissional, essa parte do antebraço, do que eu me lembro por ler o livro do Alexandre Monteiro, e não vou dizer que sou um profissional de linguagem corporal, porque não sou profissional, sou uma pessoa que lê, que se interessa, que pesquisa bastante sobre isso. Quando fazem um aperto de mão, existe a tendência de depois tocar aqui deste lado. Exato. Que traz ali um toque mais pessoal à coisa e traz ali um toque de maior ligação. Por exemplo, noutro caso, há que também faça muitas vezes isto, por exemplo, o Trump faz isto imenso, que é dar um aperto de mão e põe a mão em cima do ombro. Isso aí já não é um toque de amizade, é um toque de eu estou em cima de ti, eu controlo-te, poder. O Trump adora fazer isto. Ou puxar, não é que ele às vezes faz. Puxar também, porque o nosso corpo transmite mensagens também. E nós temos que saber como utilizá-las e saber se estamos a ser alvos de alguma delas. Muito, muito importante. Sem dúvida. E ainda sobre essa parte profissional, eu vou falando agora menos esta parte de interação com pessoas, porque há bocado falaste de uma coisa antes de iniciarmos o podcast, que é, acho que era fixe falarmos um bocadinho sobre isto, até para as pessoas que estão a ver. Falar de redes sociais e a forma como nós transmitimos uma ideia, principalmente se criar negócios, aquilo que eu quero dizer. O facto de muita gente não estar a aparecer nas redes sociais e quando aparece, se calhar aparece mal. Vês muito disso nas redes sociais. Tipo, tu reparas nisso? Às vezes estás tipo, nos Reels a ver tipo, negócios, não é? E aparece tipo, alguém que está a fazer tudo mal. Acontece muito. Eu acho que me estás a fazer essa pergunta e vocês os dois já sabem a resposta a esta questão. Acontece, e era aquilo que eu vos estava a dizer também. Para mim, neste preciso momento, acho completamente impensável ter-se um negócio ou ter-se uma certa postura, uma certa reputação que queremos expandir e não estar nas redes sociais. Para mim não faz sentido nenhum. Concordo. É aquilo que estamos expostos constantemente, todos os dias, que tem um poder de chegar a imensas pessoas e é gratuito. E não estar a utilizar essa ferramenta, acho honestamente uma muito mais jogada neste preciso momento. Dentro disso, a realidade é que tu podes usar uma ferramenta muito bem e muito mal. E de facto há muitos negócios e muitas pessoas que eles são, ok, é só mandar uns vídeos e lançam só uns vídeos, sendo eles bons, ou sendo eles maus. Sim. Por isso, acho que parte disso é a edição, é escrever o guião, é todas essas coisas que eu não domino, mas também, obviamente, a maneira como tu falas Claro. ajuda. 100%.
Todos... Eu acho que fazes isso muito bem nos teus vídeos. A forma como tu analisas, principalmente. E se calhar agora passamos para a parte também interessante. E é atual, que é políticos. Principalmente os políticos. E agora que estamos a ver tipo outra rodada de debates, eu acho que também é interessante vermos. Não, se calhar não falamos de nomes. E se calhar podemos falar também, nós também podemos falar. Sim, by the way, não estamos a falar, não quer dizer que apoiamos ou Sim, deixar aqui um disclaimer no início. Podemos falar de nomes, mas também é como nós quisermos. É apenas uma análise que o Pedro faz. Exato, sim. Da linguagem. Diz isso muito bem nos teus vídeos, de que há políticos que comunicam muito bem, outros comunicam mal, e depois há os outros que umas vezes comunicam bem, outras vezes comunicam mal, e está tudo bem com isso. Eu gosto muito disso. Aliás, foi a partir daí que eu te conheci nas redes sociais, foi por estás a analisar na altura das legislativas. Exatamente. Eu gosto bastante, gosto bastante de política e gosto bastante de ver dos debates, tu também. Sim. E foi outro tipo de visão que eu tive contigo, porque uma coisa é eu estar a ver os debates e pronto, um gajo está atento tipo, ao conteúdo que eles estão a dizer, mas de repente apareceu o teu conteúdo, a forma como tu analisas, e para mim foi tipo outra na realidade completamente diferente. E agora até parece que vejo os debates já a olhar tipo, não, ele não está a fazer. Quando eles fazem assim à mão, eu lembro-me de ti, do tipo, ele está a fazer isto bem. Sim. O que é que tens achado dos últimos debates e pronto, no fundo, tipo a tua experiência nesse aspecto? Eu, por acaso, não tenho nenhuma. Podemos falar de uma pessoa também, se quiseres, que é o André Ventura. Acho que tipo, isto é consensual. O facto dele tipo, comunicar bem. Não estou a dizer que defendo, e até posso dizer que não, mas a verdade é esta: ele comunica super bem. Tens alguma Daí opinião também sobre o crescimento tão rápido do partido dele, não é? Sem dúvida. Sim. Tens alguma opinião sobre isto? Trouxemos aqui imensos tópicos. Super, sim. Vou passar um por eles e deixamos André Ventura para o final, só para aumentar o tempo de retenção aqui neste vídeo. Certo. Portanto, em primeiro lugar, agradecer-te imenso, porque de facto o objetivo com que eu comecei esses vídeos, e dando aqui para as pessoas que não sabem, eu comecei a publicar vídeos nas redes sociais muito também por causa das legislativas para o Parlamento, para a Assembleia da República. Porquê? Porque eu sentia exatamente isso, que eu via os debates e sentia que aquilo que eu via nos debates não era visto por toda a gente. Eu sei que isto parece super pretencioso de dizer, mas é naquele sentido que tu estavas a falar, que é, as pessoas tentam se focar mais no conteúdo, mas a forma tem uma influência muito maior do que as pessoas estão à espera. Sim. Isto é controverso o que eu vou dizer, eu acho legitimamente que a forma como um político entrega a sua mensagem é 90% do trabalho. 90% do trabalho. Os outros 10% podem ser bons, podem ser muito bons, podem ser horríveis, mas se aqueles 90% estiverem otimizados, eu acho que se vai sair muito, muito bem como político. E para mim é chocante como é que o povo português, ou o povo em geral, porque não vou restringir a português, acho que por todo o mundo as pessoas não se apercebem desta realidade. E número 2, como é que os políticos não se apercebem desta realidade? Isso é gravíssimo. Como é que temos políticos por aí cujo discurso, cuja oratória é terrível. Era a mesma coisa de que eu, por exemplo, ser um programador e não saber programar bem, na minha opinião. Porque eu acho que o nível de comunicação de um político está diretamente relacionado com o seu nível de sucesso por uma boa margem. Por isso, se queres ser bom nisto, acho que faz sentido seres bons naquilo, especialmente se já estás ali à frente de um partido. As provas estão aí. Falam por elas mesmas. Sim. Nesse sentido, o que é que eu acho neste preciso momento das eleições que estão a acontecer agora? Sou sincero, não tenho acompanhado tanto os debates agora para as europeias também, porque tenho andado mais ocupado, mas para a Assembleia da República acompanhei mais. Há sempre políticos que falam melhor, há sempre políticos que falam pior, obviamente. Coisas que eles fazem bem é falar de maneira que traga a emoção também para as pessoas. E uma coisa que isto nem é tanto na retórica em si, mas na forma como falam, e que eu acho que há muitos políticos que podiam melhorar nisto, é focam-se mais naquilo que são as suas medidas e não tanto no resultado que elas têm nas pessoas. Ok? Vai ser muito mais interessante sempre para as pessoas ouvirem aquilo que vai ser de bom para elas e não necessariamente o meio que as vai levar para lá. Existe uma expressão que eu adorei, que ouvi recentemente de um campeão mundial de public speaking,
que ele dizia que as pessoas ouvem educadamente, mas escutam de forma egoísta. Okay? Temos um político a falar numa grande conferência, toda a gente está a ouvir de forma educada, mas toda a gente está a escutar à procura daquilo que serve para elas. E nós somos todos assim, somos todos muito egoístas a ouvir, a escutar, quero eu dizer. E nesse sentido, se nós queremos transmitir uma mensagem que ressoa com as pessoas, não devemos pegar nas medidas em si, mas sim naquilo que lhes vai trazer. Por exemplo, vai ser sempre muito mais impactante melhor, dando o primeiro caso, vamos ter dois casos. Vamos ter um político que, por exemplo, diz: nós estamos aqui para melhorar o Sistema Nacional de Saúde. E temos o político que diz: nós estamos aqui para trazer mais saúde às famílias portuguesas. Yeah. Completamente diferente. Só a forma como tu focas nos benefícios das pessoas e não na medida em si torna o discurso muito mais apelativo. É assustador isso. É assustador. E a realidade é que estamos a falar de dois políticos com exatamente a mesma medida. Isto é muito, muito importante. Pois é. E novamente, políticos, usem isto, por favor. Funciona e traz muita mais atenção. Tocando nesse ponto do André Ventura. Acho que podemos pôr aqui... Posso introduzir, Força. e ligado àquilo que estavas a dizer de trazer mais saúde às famílias portuguesas, e depois fazendo a ponte para o André Ventura, ele vai mais além. Ele vai a dizer: eu quero que todas as pessoas, todos os pensionistas tenham dinheiro para os medicamentos. Eu não quero ver nenhum pensionista sem rendimentos para comprar remédios e medicamentos. É apelar à emoção. Toque exatamente nas pessoas. Já não é o geral, já não é a saúde para as famílias, é aquelas pessoas, não é? Vai mais além. Não sei se era isso que ias dizer. Neste momento, quem é que vocês acham que é o político português com melhor retórica? Boa pergunta. Assim, se calhar o Ventura. Não é, para mim. Tipo, mas depois, se analisarmos o conteúdo, Pois sim. já é diferente. Pá, não sei, eu ao contrário dele não ligo tanto à linguagem, se calhar ligo ao que está a ser dito mais. Mas sim, se formos a ver quem é que para mim se sai melhor a discursar, quem é que para mesmo nos debates, quem eu sinto que sai sempre por cima, eu diria que é o André Ventura. É unânime para toda a gente. É mesmo. Toda a gente sabe isto. E novamente, volto a reforçar o meu ponto: como é que as pessoas não se apercebem da importância da comunicação? É mesmo. E ele tem uma retórica excelente. E ele é muito bom na forma como diz as coisas e é muito bom na maneira como estrutura a sua mensagem. E isso que tu disseste é um ótimo caso. Porque quanto mais específicos formos, se tocarmos ali naquelas pessoas certas, elas vão sentir: ok, ele está aqui A falar para mim. Exatamente. E isso ajuda imenso. Por isso, novamente, focar sempre nos benefícios e não no produto em si. Isto é algo que, por exemplo, todo o pessoal, por exemplo, de marketing devem saber. O cliente não quer saber do produto, quer saber dos benefícios. Há uma frase que eu adoro de marketing que é: tu não vendes colchões, tu vendes uma boa noite de sono. Isso é muito bom. E é isso que os políticos têm que fazer. Não têm que vender as medidas, têm que vender os seus resultados. Por isso, eu acho que se houver aí algum político que me queira contratar, façam-me, há muitas oportunidades de E a melhoria. verdade é essa. Tu não estás a falar só para políticos, estás a falar para todos aqueles que falam, eu ia dizer até política local, autarquias, etc. Ou seja, está um mundo de pessoas que querem comunicar melhor e que é grave porque não sabem que querem comunicar melhor. 100%. Não E mesmo- sabem. E mesmo a nível, eu acho que é mesmo a nível de gerentes Gerentes. e empresários, Sim, sim. a maneira como comunicam internamente, tudo, como é que passam as ideias, como é que arranjam maneiras dos colaboradores estarem na mesma página que eles. Tu costumas fazer consultoria com muitos empresários? Alguns. Também é uma área que eu me gosto de focar. Porquê? Porque, voltando à parte inicial de toda a comunicação em si, nós sempre que falamos temos um propósito para estar a falar. Cada uma das frases que nós dizemos tem um objetivo, mesmo que não seja aparente para nós. Pode ser puramente conversacional, pode ser informativo, pode ser para persuadir, pode ser para seduzir. Há sempre ali alguma coisa que nós queremos fazer quando estamos a falar. E quando estás numa posição de manager, tens uma comunicação que vai ter sempre também um objetivo mais específico. Às vezes é motivar, outras vezes é delegar, outras vezes é repreender, e acaba por aumentar aí a diversidade de ocasiões em que tens de comunicar para certos objetivos mais específicos. E todos nós temos em nós as ferramentas para chegar a esse objetivo. Mas a grande maioria de nós não sabe como utilizá-las corretamente. E estas ferramentas é o tom com que falamos, a velocidade com que falamos,
as pausas que fazemos, a maneira como olhamos para as pessoas. Isto vai tornar a nossa mensagem mais ou menos eficaz para chegar a esse objetivo. Para as pessoas em empresas especificamente, ou qualquer tipo de organização, tu quanto mais alto sobes na hierarquia, mais importante vai ser a tua comunicação e mais importante vai ser teres esse sucesso a comunicar. Por exemplo, vamos começar mesmo pela base da estrutura. Vamos dizer, por exemplo, tu és um programador numa empresa, a única coisa que tu fazes é escrever linhas de código todos os dias e sentes que a comunicação para ti nem sequer era uma questão. Não. É. Porque apesar de não ser algo que esteja diretamente ligado ao teu sucesso neste momento, se tu quiseres progredir na carreira, eles não vão estar à procura só de uma pessoa que seja boa a programar. Querem uma pessoa que seja boa a programar e boa a comunicar. Porque, novamente, sempre que sobes um nível hierárquico numa empresa, vais ter que comunicar cada vez mais. Exatamente. Por isso, se queres chegar lá, também tens que desenvolver estas competências. Claro, para ser um bom líder, não é? E eu estava-te a perguntar isso se tu lidavas com muitos empresários, porque eu tenho a curiosidade de, na tua experiência, quais são os main struggles que tu notas que, por exemplo, os gerentes têm, ou quais são as grandes dúvidas que vêm quando vão a ti, querem resolver? O que é Quais que tu são as notas? maiores dores, não é? Exato, as maiores dores, exatamente. Ok. Quando comunicam. Há a questão muitas vezes de repreender. Porque a realidade é que há muita gente que se sente desconfortável em estar em repreender alguém. Certo? Porque muitas vezes é quase aquele síndrome de impostor, tipo, pá, quem sou eu para estar a dizer isto a uma pessoa, pode estar a dizer aquilo. Portanto, isso é uma das coisas. Outra das coisas, também em gerentes mais, numas posições já de comercial, é também o próprio processo de venda. Ok? Quando tu queres vender algo a alguma pessoa, a comunicação também faz todo o seu papel. Se tu tiveres alguém que esteja na área de vendas e que a sua comunicação seja um 0, não vai vender, ponto final. E essa aí é outra área que também o nível de sucesso está muito relacionado com o nível de comunicação. Outras coisas são tão simplesmente como, por exemplo, como é que eu devo estruturar as minhas reuniões. Que no mundo empresarial existem muitas reuniões terrivelmente estruturadas, em que as pessoas não percebem o que é suposto fazer, ou que, por exemplo, chegam lá e é o tempo todo o manager a falar e as pessoas tipo, só caladas a ouvir. Também não faz sentido. E depois chegam ao final e não perceberam Não perceberam a razão nada. da reunião. Exatamente. Isso também tem que ser eficaz e esta troca também é muito importante. Por isso, diria que esses são os pontos principais. É repreender, na parte de vendas que já surgiu às vezes é esse processo de venda e também a própria estruturação com a equipa, como é que deve ser feita essa comunicação. Interessante. Tu estavas a falar na parte da repreensão, que é um struggle que muita gente tem. Na tua opinião, qual é a melhor abordagem para repreender um colaborador? Ok. Uma das coisas que levo sempre muito a coração, e isto nem sequer tem a ver com comunicação, tem a ver mesmo com a minha abordagem na vida, que é nunca deves atribuir a malícia aquilo que pode ser atribuído à ignorância. E muitas vezes há, por exemplo, managers ou pessoas que estão em cargos de maior hierarquia que estão chateados com alguém porque está a fazer um mau trabalho, mas essa pessoa nem sequer sabe que está a fazer um mau trabalho. Ok? Então vamos imaginar que és um manager e vais repreender alguém, independentemente de como fizeres a repreensão, se estiveres a fazê-lo pela primeira vez porque a pessoa nunca percebeu que de facto estava a fazer um mau trabalho, vai ser uma má repreensão. Por isso a primeira coisa que deve acontecer é feedbacks recorrentes. Porque vamos imaginar que nós fazemos todos parte de uma empresa. O Manel é o chefe, tu Vasco és um trabalhador. E o Manel manda-te fazer uma tarefa que vai demorar 3 meses. E tu estás a fazer a tarefa e assim, e durante todos esses 3 meses as coisas não estão a correr bem. E o Manel está sempre a pensar para assim, pá, este Vasco não está a fazer nada bem. E depois chega ao fim dos 3 meses e é aí que ele explode e diz, olha, fizeste isto mal, isto não pode ser assim e assim. Tu vais-te sentir horrível. É tipo, Claro. então, nunca soube nada, agora é que estou a descobrir isto. Enquanto que se o Manel decidisse logo na primeira semana dizer, olha Vasco, fizeste aqui um planeamento que não concordo muito, vamos mudar para isto, fizeste aqui isto que também não concordo muito, vamos mudar para aquilo, evitava-se toda esta situação, porque uma repreensão não deixa de ser algo doloroso. Esse é o primeiro passo, é garantir que existe aí um processo de feedback que evita termos que chegar a uma repreensão mais dolorosa ainda. O segundo passo é, quando estás de facto a fazer a repreensão, é tipo, se estás a fazer, estás a fazer. E existe um grande problema, por exemplo, em liderança, que é, estás a dizer uma certa repreensão, pessoal, isto não pode ser assim, assim e assim, e depois cortas logo a tua autoridade. Pessoal, isto não pode ser assim e assim, mas pá, vocês sabem, tipo, este aqui também às vezes estamos na brincadeira, acontece. É tipo, não, é assim,
É assim, a partir do momento que tu descolas ali daquela tensão que se cria com uma piadinha, ou descolas daquela tensão com tipo algo assim diferente, estás a mostrar que tu não confias muito na tua autoridade. E se tu não confias muito na tua autoridade, para que é que nós vamos confiar? Ok, tem que vir primeiro de ti. Interessante. Por isso, não podes estar ali um corte naquilo que é a tua capacidade de liderar, porque as pessoas têm que perceber que tu as tens. Depois, outra coisa muito importante e super poderosa são as pausas. E tu aguentares aquele silêncio. Porque as pessoas sentem-se muito desconfortáveis durante os silêncios. Sim, muito mesmo. É por isso que quando há silêncio, tipo agora, Há sempre, Cria-se aquele há sempre momento aquela de- tendência de tenho que dizer alguma coisa. Há tendência de encher o silêncio. Exato. Tenho que dizer alguma coisa. há tendência a dizer alguma coisa, há tendência do pessoal se rir, porque isto, pá, não vou entrar aqui em motivos biológicos ou sociais, Sim, porque sim, eu não sim. sei, mas é mesmo desconfortável para nós o silêncio. Exato. Então nós queremos sempre preencher ali com alguma coisa. Mas esse desconforto é necessário nestas repreensões, então tu não podes ser a pessoa que sente a necessidade ali de preencher o silêncio, porque tens que mostrar que estás confortável com aquilo e que mais, que tu sabes que aquilo é uma situação desconfortável e é isso que é suposto ser. Portanto, para recapitular, feedback constante logo no início, quando faz a repreensão, perceber que é uma repreensão, ponto, não é para andar aqui com outras brincadeiras, e no final é também aguentar esses silêncios, não te deixares quebrar por essa pressão, o que te vai trazer uma figura de autoridade muito mais forte. Olha, eu adorei a primeira frase que tu disseste, não atribuir a malícia que podes atribuir à ignorância. Adorei. Bom, essa vai ficar comigo. Entra para as quotes aqui do, Não, do podcast. exato. realmente não faz todo sentido isso. É isso, às vezes as pessoas não sabem que estão a fazer mal. Não é por mal, não estão. É mais comum do que estás à espera. Pois. O pessoal não te fazer a mínima noção que está a fazer um trabalho horrível, porque também ninguém lhe diz. Exatamente. É verdade. E eu também tenho um problema, que agora estavas a tocar em algumas feridas minhas, que Ui. é. E muitas vezes as pessoas dizem que eu sou muito agressivo a dar feedback, então eu agora sinto que ando a moldar a minha personalidade e ando a fazer aquilo que estavas a dizer do repreendo, mas depois digo, mas também, tipo, para não ser. Porque eu toda a minha vida sempre achei que deves tratar os outros como eles gostam, como nós gostamos de ser tratados, mas não é bem assim, deves tratar os outros como eles gostam de ser tratados, não é como tu gostas. E se calhar foi da maneira que eu cresci em minha casa e mesmo dos meus amigos chegados, tipo, por exemplo, ele há sempre. Nós somos pessoas muito diretas. Se eu tenho alguma coisa para dizer, vou-te dizer, e pá, e não é, tipo, não é emocional para mim. Quando eu dou, Sim, eu dou sim. uma crítica, não vem de um lado de irritado ou de chateado, sou só direito. Digo, alguém me pergunta assim, por exemplo, isto acontece muitas vezes na vida. Alguém me pergunta, o que é que tu achas disto? Gostas desta cena que eu fiz? E eu digo, opá, não gosto muito. E parece que a pessoa fica ofendida e eu fico tipo, mas porquê é que me perguntaste então, se não queres a minha opinião verdadeira? Mas e eu agora tenho moldado com essa cena tipo de quando preciso repreender alguém, mesmo na good view, depois tenho que levar sempre um bocado para a brincadeira para não parecer que estou a ser muito duro, porque as pessoas acham que é emocional para mim, mas não é. Uhum. E pá, eu muitas vezes não sei como ultrapassar isso porque tenho medo de come off como uma pessoa agressiva. É uma situação muito complicada. Liderança é sempre muito complicado, porque tens que estar lá para os momentos bons e tens que estar lá para os momentos maus e agir de uma maneira que faz sentido em cada um dos casos e sem deixar de ser tu mesmo. Provavelmente é isso que sentes. Eu acho que é mesmo esta situação de tens que te manter fiel àquilo que é a situação. Isso é uma repreensão, é uma repreensão. Se estão a passar por coisas boas, é passar por coisas boas e manter-te aí nesse ritmo muito honesto. Se a pessoa reage mal. Há que saber também adaptar. Vai acontecer sempre. Já vai me acontecer sempre. aconteceu alguma desse tipo de situações e a verdade é que eu tento sempre de alguma forma criar empatia com a pessoa, ou seja, e há algumas técnicas para fazer isso, e se calhar algumas já falaste e outras também já discutiste comigo. Uhum. E acho que é interessante, por exemplo, colocar-me lado a lado com a pessoa. E estou a dizer técnicas agora no nível físico, ou seja, eu estou aqui sentado, outra pessoa está aqui sentada, não aquela coisa de frente a frente, sentamos os dois de lado a lado. Se for um trabalho, não é? Se for um trabalho à frente, e se calhar começar com aquela coisa de olha, pronto, eu sei que te esforçaste, mas houve coisas aqui que correram mal e eu não posso deixar de dizer. E depois a partir daí, pá, claro que a pessoa pode sempre reagir mal, não é? Mas
Mas tu tens esse ar todo simpático, mano. É diferente quando sai da tua boca. As pessoas, tipo, quando eu estou normal, só as pessoas acham que eu estou chateado. É verdade, é verdade. minha É cara. verdade isso. Pois e depois também é aquela questão, a personalidade também entra muito aqui, não é? Entra, sim, senhora. Yeah. E só 2 pontos breves. Uma das coisas que tu mencionaste agora e que eu acho também muito importante para líderes a dar feedback é o mas. Quando nós ouvimos mas, parece que varreu tudo o que foi dito para trás. Fizeste um ótimo trabalho, mas Pois. Mas não. já esqueceste o que é que foi dito Mas antes. a verdade é que não. Qual é que é uma sugestão? É, fizeste um ótimo trabalho. Há algumas coisas que acho que podias melhorar. E assim o fizeste um ótimo trabalho, já não foi varrido. Lá está. Lá está. O mas é muito, muito forte. Isto é tudo, chama-se PNL, é Ai. toda esta arte de Sim. as palavras que tu usas vão sei. afetar aquilo que as pessoas perspectivam. Relativamente à parte das personalidades, eu digo aqui isto, não é como coach de comunicação, é mesmo como eu pessoalmente. Eu adoro um ambiente em que as pessoas podem dizer, olha, isso está uma merda, e a outra pessoa levar a bem e saber melhorar. É como eu, porque eu não gosto de andar a enrolar. Tipo, por exemplo, eu apresento uma cena, alguém diz, pá, não gosto. A minha pergunta a seguir é, porquê? Diz-me, o que é que tu achas que está a pedir? Pois. Porque não levo também de uma forma... Porque eu sei que estamos todos a trabalhar para o mesmo, não é... Tipo, não é eu contra ti. Exatamente. E às tantas até trabalhas melhor nesses cenários, que sabes que podes Sim, contar sim. com a Muito pessoa. Também a melhor. personalidade. Há pessoas que trabalham melhor com a pressão e com. Tem que ser ali. Há pessoas que gostam de. Não, tem que ter alguém tipo a ralhar quase, não é? Uhum. Quase a fazer aquela figura de mau, porque sabem que mais pressão, melhor trabalho. Eu, por exemplo, não funciona assim. Eu preciso ter o meu espaço e sei que se me disserem tipo as linhas orientativas da coisa, que eu sei chegar lá. Não preciso estar a ter alguém a. Pronto, no fundo é isto. Isso tem a ver com responsabilidade também, não é? Claro que tem a ver com responsabilidade, E sem há dúvida. pessoas irresponsáveis que não, Verdade. não funcionam assim. Mas lá está, estamos a chegar mesmo ao busilis da questão, que é toda a gente é diferente. Toda a gente é diferente. E vai haver pessoas em que tu lhes vais dizer, olha, esse trabalho está uma merda, melhora isto, isto e aquilo. Eles vão dizer, ok, e não vão levar a mal. E vai haver pessoas em que tu vais dizer isso, ou até vais dizer muito simplesmente, olha, acho que isto aqui podia ser melhor, e a pessoa fica destroçada com isso. E o máximo que nós podemos fazer é apercebermos dessa personalidade dentro do possível e adaptar a nossa abordagem a isso. Vai haver pessoas em que vai ser ainda mais difícil e que até a mínima crítica vai afetar-lhes muito. É verdade. É o que é. Tu fizeste todo o teu trabalho como líder para entregar a informação da melhor maneira para aquela pessoa. E isto, às vezes falo disto e as pessoas pensam, tu tens que ser como és, porque é que estás a adaptar às outras pessoas? E é tipo, não, tu como líder tens que te adaptar às pessoas com quem estás a trabalhar. Porque a tua função é maximizar o sucesso delas. Exatamente. E se esta é a forma como eles trabalham melhor, também deves servir esse objetivo. Ponto final, estás lá para eles. Por isso vai haver pessoas mais sensíveis, outras menos. É adaptar-se a essa realidade, ir testando onde é que estão os limites e entregares da maneira como eles funcionam melhor. Para pessoas, aquilo que eu estava a desabafar contigo há bocado, pessoas que pensam, têm a cabeça a mil e que pensam 1 milhão de coisas ao mesmo tempo, tu tens alguma estratégia de conseguir, no fundo, pôr os pensamentos todos em frases para sair? Porque eu tenho muitos problemas, como eu desabafei contigo, de cabeça sempre a trabalhar a mil, e quando eu quero exprimir uma ideia tenho dificuldades em exprimi-la porque está muita coisa a acontecer aqui e eu não consigo ir passo a passo e explicar à pessoa. Que estratégia é que tu usarias para conseguir fazer isso? Ok, top. A primeira coisa é fazer isto que estou a fazer agora. Que é, se não souberes a resposta logo à partida, diz assim umas palavras só para dar tempo. Ou fazes literalmente um silenciozinho e pensas na resposta. Porque isto é um problema que muita gente tem, por exemplo, até em apresentações de faculdade ou apresentações de trabalho, que é, fazem a apresentação, chega à parte de perguntas e respostas, fazem-lhes uma pergunta e estão logo a responder. Sentem que há aquela necessidade de começar logo a falar, quando não, tens todo o tempo do mundo, podes parar um bocadinho e pensar. Agora, provavelmente estás-me a falar mais em contexto de conversa, em contexto tipo de trabalho. Muito importante, nós, quando temos que dar uma resposta mais estruturada, pensarmos onde é que queremos acabar. Porque senão tu vais continuar e continuar e continuar e continuar, e depois, quando queres chegar ao final da resposta, já te repetiste 1001 vezes. É saber perfeitamente onde é que vais acabar, tentar pensar nisso. E depois, outra coisa que ajuda bastante é, por exemplo, nesses contextos em que tu sabes que vais dizer muita coisa e tipo, vais ter vários takes, é dizer, olha, eu tenho 2 coisas principais que acho sobre isso. Podes não necessariamente saber já quais são, mas quando te limitas já a dizer 2 coisas, por um lado a pessoa vai se sentir mais aliviada a falar contigo porque sabe perfeitamente quando é que te vais calar
E isto é uma realidade, nós gostamos de saber quando é que a pessoa vai se calar e nós podemos falar. Sim. E por outro lado também te vais obrigar a dizer só 2 coisas. E isso vai-te ajudar a ti a juntar aqueles pensamentos em blocos mais direitinhos. Ou não precisa de ser 2, se sentires que é algo maior. Acho que há 4 coisas principais a ver nisso. E na verdade são só 3. Acho que estas 3 fazem sentido. E já te juntas ali em blocos mais separadinhos e as pessoas percebem melhor a tua mensagem. Eu acho que mesmo, por exemplo, a colocar-te as perguntas, eu acho que tu notas que eu às vezes demoro muito a chegar ao ponto que eu quero chegar. Que é por causa disso que há 1 milhão de maneiras de colocar a pergunta. E eu estou a pensar nas 1 milhão de maneiras, então tipo ando ali E a procura da melhor. e acabo por dar 30, sai, sim, tipo, exato. 30 palavras que não estão lá a fazer nada. Agora, antes de acabar também eu queria explorar uma coisa que nós falámos um bocado há bocado, mas acho que Eu tenho aqui 2 coisinhas ainda. ultrapassámos demasiado Isto rápido. é- Que era, gostava de saber que impacto é que o estás a expor nas redes sociais, qual foi o impacto disso no teu negócio, portanto, no Falar com Impacto. Ok. Eu quero começar por vos perguntar se vocês estão cientes do que é que são os 4 tipos de sorte. 4 tipos de sorte. 4 tipos de sorte. Não. Os 4 tipos de sorte foi o que me fez começar a publicar nas redes sociais. Isto é um conceito espetacular que eu li num livro, que é o Almanac Naval Ravikant, e nunca mais esqueci. Mas este conceito em si é do neurologista americano, que já não me lembro do nome. Na vida existem 4 tipos de sorte. Tens a primeira, que é a sorte cega, que é, por exemplo, atirares um dado e dizeres vai ser um 6 e sai um 4. Isso é sorte cega, não consegues controlar o resultado. E depois tens outros 3 tipos de sorte que tu consegues controlar. E essa é a parte que é mesmo interessante. O segundo tipo de sorte é a sorte por movimento. Ou seja, tu quanto mais coisas fazes, mais atrás a sorte. Eu sei que isto parece tudo muito esotérico, mas faz o seu sentido. Por exemplo, vamos dizer que tu estás nas redes sociais e tens um negócio que estás a tentar arranjar clientes. Se tu publicares todos os dias puseres um vídeo, um dia vai-te calhar a sorte de alguém te responder e conseguires ter um cliente. Eu gostei da parte das aspas, porque Exato. a verdade é que tu Exato. controlas essa sorte. Tu criaste esta sorte. E alguém vai dizer, opá, o Manel conseguiu o cliente porque teve a sorte daquela pessoa mandar-lhe mensagem. Não, o Manel pôs um vídeo todos os dias. Obviamente, a certo ponto, ele vai conseguir ter a sorte que queria. Este é o primeiro tipo de sorte. O segundo tipo de sorte, sorte por movimento. O terceiro tipo de sorte é sorte por percepção, por conhecimento. E há um caso fabuloso para isto, que é em 2008, quando houve a crise que destroçou imensa gente, houve pessoas que conseguiram antever que aquilo ia acontecer. E a informação que permitiu essas pessoas antever que a crise vinha aí não era uma informação que estava escondida no topo da montanha que eles tiveram que lá encontrar. Era informação que estava à frente de toda a gente. Era como as coisas estavam a crescer, como estava o mercado imobiliário, como estava isto e aquilo. Mas só algumas pessoas tiveram o conhecimento, a percepção de olhar para aquilo e perceber que havia um problema. E essas pessoas fizeram logo shorts ao mercado imobiliário, retiraram logo todos os seus ativos do mercado, fizeram todas essas transações para depois não sofrerem esse dano que toda a gente sofreu. E o pessoal vai dizer, opá, esses gajos foram uns sortudos, tiveram imensa sorte em ter feito aquilo naquela altura. Mas não. Eles perceberam o que é que estava a acontecer quando a informação estava disponível para toda a gente. E depois há o quarto tipo de sorte. E esse aí é o melhor de todos. E é um dos motivos para ter começado a publicar nas redes sociais. Que é a sorte por caráter. Ou em inglês, como isto é um conceito americano, é luck by uniqueness. Ou seja, tu tens um caráter, tens uma personalidade, uma reputação que te atrai sorte a ti. Por exemplo, vamos dizer... relembra-me qual a tua agência é de... Só para dizer o termo. Audiovisual, Goodview Project. Audiovisual. O Vasco tem uma agência audiovisual e tu começas a publicar constantemente, começas a fazer bons trabalhos, vais ganhando reconhecimento, sobes, ganhas uns prémios e assim, e começas a ser muito reconhecido como, se é preciso uma agência audiovisual, o Vasco é o gajo para contratar. Ele é mesmo muito bom, és reconhecido cá em Portugal ou até mundialmente. Se um dia aparece aí um projeto de uma empresa gigante que pensa, nós temos que fazer agora uma nova campanha e precisamos mesmo que isto seja incrível, reconhecido mundialmente, que seja top, 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 e precisamos de uma agência audiovisual, vão falar contigo. É reputação.
E esta oportunidade espetacular, esta sorte que o Vasco teve, foi ele que a construiu. Porque ele trabalhou imenso para ter esta reputação, imenso para ter este caráter, e quando chegou à altura de é preciso alguém espetacular para isto, foi com ele que foram falar. É a clássica frase: a sorte dá um trabalho de caralho. Exatamente. Exatamente. São 4 tipos de sorte e apenas um é que nós controlamos, os outros 3 nós controlamos. E as redes sociais atuam no segundo e no quarto. O segundo, porque quanto tu mais publicas, mais interações vais ter, independentemente do que fizeres, a certo ponto tu vais conseguir um certo grau de sucesso daquilo que querias atingir, porque estás a publicar tanto que a certo ponto vais chegar onde tu queres. E depois, por outro lado, o quarto tipo, que é sorte de caráter. E isto é o que me faz mesmo odiar o facto das pessoas não aproveitarem tanto as redes sociais como deviam. As redes sociais são o maior acelerador de reputação que existe à face da Terra neste momento. E está subexplorado. Apesar das pessoas acharem o contrário, está muito subexplorado. Completamente. E a prova que está desculpem, a prova que está subexplorado é que todos os anos há mais pessoas a entrar e a fazer, o que quer dizer que ainda é um mercado emergente. Portanto, quer dizer que a prova somos nós. Estamos aqui pioneiros no mundo dos podcasts, nunca ninguém fez algo assim. Não, mas a verdade é que há imensos podcasts, mas a verdade é que ainda há muita gente a consumir. E todos os anos há mais podcasts, o que quer dizer que é um mercado em crescimento. Ainda tem mais. Mas tu fizeste-me lembrar, por acaso, uma frase, não uma frase, mas uma cena com, não sei se sabes quem é o Alex Hormozi. Claro. Sim, que ele diz que a sorte está diretamente ligada ao output. Tu não controlas a sorte, mas controlas o output. Quanto mais output tu metes, mais chances tens de bater na sorte. 100%. Há uma expressão fabulosa desse livro que eu mencionei para o tipo de sorte 2, que é a sorte por movimento. Tu quantas mais coisas fazes, a certo ponto vais ter sorte, que é pensar na sorte como uma gotinha de chuva que cai do céu e pode cair em qualquer sítio. E tu, a sorte de movimento, o que estás a fazer é expandir o teu cesto para onde essa gota pode cair. Porque uma coisa é teres um vídeo na net e pode calhar a sorte de alguém ver aquele vídeo e conseguires fechar o negócio. Mas por cada vídeo que tu metes estás a aumentar o tamanho deste cesto. E chega a um ponto que o teu cesto é tão grande que não te começa a cair uma pinga, já começam 2, 3, 4, porque de facto fizeste o esforço para ter estas oportunidades sortudas. 100%. Incrível. Tinhas, Tinha, e tenho aqui uma que gostava mesmo de falar, que é o quê? Eventualmente, há eventos de networking, acima de tudo. Acho que há muita gente que, como o nome indica, vai lá para conhecer pessoal e etc. E eu queria te perguntar se existe, até a nível de interação social, no fundo, se existe alguma forma eficaz ou melhor para, eventualmente, nesse tipo de eventos, tu abordares as pessoas, ou se há alguma forma correta de abordar as pessoas nesse tipo de cenário. Entendes o que eu estou a dizer? Tens alguma coisa para isto? Eu não sei se alguma vez falaste disto em algum vídeo teu ou assim. Isto até parece mal da minha parte, mas já publiquei tantos que já nem me lembro, mas acho que sim. Acho que sim. Acima de tudo, especialmente nesses eventos de networking, se já há pessoas em específico que queres conhecer, fazer o trabalho de casa. Perceber quem é que elas são, os seus gostos e assim, ou como fazer amigos e influenciar pessoas, fala muito sobre isto, que é pergunta a uma pessoa sobre os seus gostos e ela vai falar durante a conversa toda. É o que está a acontecer aqui, estou a monopolizar imensa conversa, desculpem lá. Portanto, fazer o trabalho de casa e perceber como é que a pessoa é. Se for um contexto de grupo e tu queres interceptar aquele grupo e começar a falar, é legitimamente chegar lá, sorrir, por favor. Tipo, há demasiadas pessoas que estão em eventos de networking que parece que estão a passar uma seca. Ninguém quer ir falar com uma pessoa que está ali e parece que está a morrer. Portanto, sugerir, chegar lá, sorriso na cara. Parece um tema interessante, o que é que estão a falar? Perguntar só, o que é que estão... Olá, pareceu que interessante, o que é que estão a falar? Só. Eu sei que isto parece quase cringe quando dizemos desta maneira, mas quando o pessoal está ali a conversar e acrescentas só essa e fizeres com naturalidade, com confiança, não vai parecer. E esta é que é a parte difícil. Porque a realidade é que, como eu disse há bocado, que 90% é a forma e 10% é o conteúdo, tu podes dizer, então, de que é que estão a falar da forma mais cringe possível, e podes dizer, então, de que é que estão a falar da forma mais tranquila e que o pessoal é tipo, estamos a falar disto, isto e aquilo. Portanto, é mesmo isto com uma atitude aberta, e eu sei que isto parece esotérico de se falar, mas mesmo uma atitude de isto vai correr bem. Porque se tu fores para lá achar, eu vou tentar entrar neste grupo e vai correr mal, eu garanto-te de que 99 em 100 vezes vai correr mal. Portanto, ir com a atitude aberta para isso.
Por outro lado, outra coisa que também acontece muitas vezes ao pessoal é, estão num evento desses networking, até acabam por ficar ali na conversa com uma pessoa e pá, a conversa está a ir, e a certo ponto já queres parar a conversa, mas não sabes bem como parar. Importante sempre é, em primeiro lugar, daquilo que estávamos a falar antes do podcast, que é arranjar aquelas pausas naturais do discurso da pessoa, quando a pessoa de facto fizer ali uma pausa no seu discurso ou terminar a dizer o que acabou de dizer, é de facto agradecer pela conversa e dizeres ali para onde é que vais, ok? Dares ali um motivo para estares a sair, porque simplesmente dizer obrigado, isto embora não vai acontecer. E muitas vezes o pessoal se estressa e dá desculpa, tipo, ok, muito obrigado, ótimo ouvir-te, vou só ali à casa de banho, ou vou só ali comer uma coisa e depois nem sequer vão comer, sentem-se mal. Pá, podes ser direto e simplesmente dizer, olha, muito obrigado, gostei imenso de conhecer, saber mais sobre isto e aquilo. Há aqui mais algumas pessoas com quem gostaria de falar, por isso vemos um bocadinho mais tarde. E está, isto, novamente, se disseres com naturalidade, a pessoa vai ser tipo, ok, vão conhecer também, vamos vendo. Portanto, em primeiro lugar, reconhecer ali a pessoa, agradecer, reconhecer aquilo que ela te deu, mais informação sobre isto e aquilo, e dizeres o que é que vais fazer a seguir. Vou ali, vou acolá, vi que entrou ali um amigo, vou só cumprimentá-lo e vais fazê-lo. E terminas aí a conversa de forma natural e a pessoa não fica com aquela imagem estranha tua. Sem dúvida, sem dúvida. Incrível. Bem, por falar em terminar a conversa. Segue perfeito, pá. Pedro, olha, obrigado por teres vindo aqui. Mesmo. Acho que já devemos ter passado o nosso tempo normal, que eu tenho estado a contar. Mas obrigado por teres vindo aqui. Pá, acho que foi super enriquecedor. Foi espetacular e deu para perceber, deu para comunicar como é que isto é tão importante e porque é que as pessoas têm que dar mais importância a isto. E vou sem dúvida alguma tentar implementar na minha vida algumas das coisas que tu disseste, a ver se também melhoro e de facto fico melhor comunicador, como estou farto de dizer aqui. E pronto, e estou curioso também para ver onde é que tu vais com o teu projeto, porque eu acho super interessante. Acho que tem uma margem para crescer gigante. Acho que também é um assunto pouco explorado aqui em Portugal e pá, tens tudo para ter um grande sucesso na vida. Sem dúvida. Portanto, obrigado. Obrigado. Obrigado, eu, pá. Foi ótimo estar cá. Obrigado, Pedro.